Amém. Louvado seja Deus. Hoje nós iremos meditar em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9 adiante. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganei, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os abusadores de si mesmo com o sexo masculino, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os extorquiadores herdarão o reino de Deus. A lista é grande. Nem os bêbados, nem os afeminados, nem os idólatras, nem os impuros, nenhum desses, nem os extorquiadores, nem os mentirosos. A lista é grande das pessoas que não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque não querem abandonar esses pecados. Não querem abandonar esse pecado. Não querem abandonar o adultério. Não querem abandonar a prostituição. Não querem abandonar o efeminismo. Não querem. Não querem abandonar o roubo. Não querem abandonar a cobiça, a inveja. Tudo aquilo que não provém de Deus. Não querem abandonar as drogas, as bebidas. Não querem abandonar as drogas, as bebidas. Não querem abandonar tudo aquilo que é afasta de Deus. E se nós não renunciarmos hoje àquilo que nos afasta de Deus, aquilo que está nos levando para a condenação, infelizmente não herdaremos o céu. Meu irmão, a palavra de Deus é bem clara. Se nós vivemos na prática de algum desses pecados, seja injustiça, seja imoralidade, seja vivendo com o mesmo sexo, seja masculino ou feminino, seja vivendo na prática da mentira, seja vivendo na prática do adultério, ou seja vivendo na idolatria, ou qualquer outro pecado que nós tivermos, se nós não abandonarmos, nós não entraremos no reino de Deus. A mensagem de Deus é clara, é direta. Nem bêbados, nem afeminados, nem idólatras. Se você vive em qualquer espécie de idolatria, infelizmente você não vai entrar no reino de Deus. Porque o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Nenhum outro deuses. Seja ele de madeira, de pedra, de pau, ou seja ele de carne e osso. Porque muitas pessoas adoram o homem no lugar de Deus. Muitas pessoas adoram a si mesmo. Muitas pessoas adoram dinheiro. Muitas pessoas têm deuses diante de Deus. E Deus disse que essas pessoas que têm outros deuses, que são idólatras, não herdarão o reino dos céus. Aqueles que vivem na prática da prostituição, do adultério, não herdarão o reino dos céus. Porque Deus é bem claro. No novo céu, na nova terra, não habitará injustiça, não habitará mentira. E por isso que ele diz: os injustos não herdarão a terra, não herdarão o novo céu. Que mensagem, meus irmãos. Que mensagem de advertência. Que chamada de Deus para que a gente saia do pecado. Se você tem vivido em algum desses pecados, saia, porque Cristo está chamando hoje. O nosso Senhor Jesus Cristo está nos chamando para nos purificar. Porque ele diz em Atos 3,19: arrependei-vos e convertei para que sejam apagados, para que sejam perdoados os vossos pecados. Então não há pecado desses que aqui foram mencionados, o nosso Deus, o nosso eterno Deus não possa perdoar. O que nós precisamos é nos arrepender. Arrependimento é afastamento do pecado. Se você gosta de beber, deixe beber. Se você gosta de qualquer outro vício, deixe, abandone, meu irmão. Porque a palavra de Deus é hoje. Ele nos chama hoje para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém, louvado seja Deus. O nosso eterno Deus, Ele nos chama hoje para uma vida de justiça, para uma vida de entrega, para uma vida de comunhão, de verdadeira entrega. O nosso Senhor Jesus, Ele nos chama hoje. Por isso que Ele disse: filho, se ouvir a minha voz, se ouvir a minha voz, que o seu coração não seja duro. Não, mas que você aceite viver para adorar e glorificar o nome do Senhor Jesus. Ele morreu na cruz por mim e por você, para nos salvar, para nos limpar. O seu sangue que nos purifica, o seu sangue que nos lava, ainda que nossos pecados sejam como o carmesim, ou sejam como a escarlate, serão tão brancos como a lã e a neve. Essa é a promessa de Deus para cada um de nós. Essa é a promessa do nosso Deus, do nosso Redentor, do nosso Criador. E nós precisamos aceitar. Porque o tempo é curto, não sabemos qual é o nosso último dia.
Não sabemos qual é a nossa última hora. Não sabemos quando findará a nossa vida nessa terra. E se a nossa vida findar hoje, qual será no futuro o nosso lar? Qual será no futuro a nossa recompensa? Vida eterna ou morte eterna? Céu ou inferno? Qual será a nossa escolha hoje? Porque a nossa escolha hoje, a nossa vida diária, está determinando para onde é que nós queremos ir. Queremos ir para o céu, mas estamos na prática da bebedice, da prostituição, do adultério, do feminismo, vivendo com pessoas do mesmo sexo? Não, não entrará no céu. Para que nós entremos no céu, lógico que não vamos entrar pelos nossos próprios méritos, porque somos miseráveis pecadores, mas alcançaremos o céu por meio do sacrifício de Cristo, por meio da sua justiça imputada em nós. Essa que é a mensagem dele, mas nós precisamos abandonar o nosso pecado. Porque ele nos chama, aquele que quer ser meu discípulo, aquele que quer vir para mim, tem que renunciar a tudo. Tem que renunciar a todo pecado. Tem que renunciar a todo pecado. A mensagem de Deus, ela não deixa espaço para uma segunda opção. Porque só há dois deuses, só há dois caminhos, só há dois senhores, só há duas opções. Só há duas opções. Ou escolhemos a Deus, e se nós não escolhemos a Deus, automaticamente estamos escolhendo Satanás. E o fim de Satanás é fogo eterno. Esse é o fim que Deus vai dar para Satanás. Mas ele não quer dar esse fim para nós. Porque em Mateus ele deixa bem claro que o fogo é preparado para o diabo e seus anjos, não é para nós. Ele deu o seu único filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E essa crença não é aquela crença, Tiago 2,19, que os demônios creem que porém não obedece. Essa crença é uma crença de obediência, é uma crença de temor. Agora o que é temor? Provérbios 8,13 ele diz que temor é odiar o mal. Temor, temer a Deus é odiar o mal. Estamos odiando o mal, estamos odiando o pecado, estamos odiando tudo aquilo que Deus odeia. E observa, nós temos que odiar o pecado porque Deus ama o pecador, porque todos nós somos pecadores, todos nós necessitamos do seu perdão, da sua misericórdia, todos nós precisamos do seu pecado, do seu cuidado, da sua graça. Sabe, Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus eterno, que a cada dia Ele traz a providência em nossa vida, a cada dia Ele nos oferece o perdão, porque o sacrifício dele foi para isso, para nos salvar, para nos resgatar desse mundo de pecado. Ele virá e Ele nos promete um novo céu, uma nova terra, porque essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Esse mundo vai de mal a pior e não vai melhorar. Tenha certeza que não vai melhorar. Não vai melhorar de jeito nenhum. Mas se nós aceitarmos Jesus e viver de conformidade com a sua vontade, viver de conformidade com o seu querer, louvado seja Deus. Esperamos eles e adoraremos. Esperamos eles e cantaremos. Esse é o Deus que nós esperávamos. Esse é o Deus que nós aguardávamos. Nele nos alegraremos e nos exultaremos. Que promessa maravilhosa que Deus tem para nós. Que promessa grandiosa para nós que somos pó, para nós que somos nada, para nós que não merecemos o favor de Deus, mas ainda assim Ele nos concede o seu favor. A sua misericórdia, ela se renova dia a dia. Está lá em Lamentações capítulo 4. Então nós temos que aceitar essa misericórdia de Deus hoje, porque o tempo do fim da graça está finalizando. E se eu e você não aceitarmos viver de acordo com a vontade de Deus, Ele vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Sabe, Ele vai dizer: maldito, Senhor, mas não, você não obedeceu a minha palavra, você não obedeceu de acordo com o que diz a minha palavra, você não obedeceu os meus mandamentos, você não viveu em conformidade com aquilo que eu dizia. Apartai-vos de mim, maldito. Que palavra dolorida, que palavra que será cortante, será as palavras mais dolorosas que um ouvido irá ouvir. Apartai-vos de mim, maldito. O Pai eterno, com tanto amor, com tanto cuidado, com todo o seu sacrifício, com todas as suas bênçãos, Ele dirá isso porque isso é uma obra estranha. Isso é uma obra estranha. Ele não fez o ser humano para ser destruído.
Ele não fez o ser humano para sofrer. Ele não fez o ser humano para morrer. Mas infelizmente, nós estamos escolhendo a morte. Porque lá em Deuteronômio capítulo 30, ele deixa bem claro para nós. Deuteronômio capítulo 30, ele coloca as opções que nós podemos escolher. Ele coloca diante de nós a bênção e a maldição. Capítulo 30, verso 15. Vê, eu coloco diante de ti neste dia a vida e o bem, a morte e o mal. Pois te ordeno, pois eu te aconselho hoje, que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, e os seus estatutos e os seus juízos, para que possas viver e te multiplicar. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra que vai possuir. Mas se o teu coração se desviar, de modo que não quiseres dar ouvido, mas fores atraído a adorar outros deuses e os servires, eu vos denuncio hoje, que certamente perecereis, certamente morrereis, e que não prolongarei os vossos dias sobre a terra, o qual cruzaste o Jordão. Então, ele coloca diante de nós a vida e o bem, a morte e o mal. Escolha a vida, meu irmão, para que viva. Ele ainda dá a opção: escolha a vida, para que viva tu e tua semente, tu e tua família. Escolha a vida. Escolha a vida. Não escolha a maldição, porque morrerá tu e tua família. Ele dá uma escolha. Todos nós temos uma escolha, mas infelizmente nós temos escolhido o pecado. Nós amamos mais o pecado do que a Deus. Nós amamos mais a transgressão do que o sacrifício de Cristo. Nós amamos mais viver uma vida de adultério, viver uma vida de prostituição, viver no desejo da carne, no desejo dos olhos, na soberba da vida, do que viver para adorar e glorificar o Senhor. Isso é triste. Isso entristece o coração de Deus, as nossas obras maus. E por isso que Ele nos chama para uma vida de arrependimento. Por isso que Ele nos chama para uma vida de renovação. Porque Ele diz em Coríntios 5,17: aquele que está nele, aquele que está em Cristo Jesus, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Que promessa maravilhosa que Deus tem. E por isso que Deus nos chama hoje, meu irmão. Chama eu e você. Chama eu e você. Para que nós aceitemos o seu sacrifício. Para que nós aceitemos o seu cuidado. Para que nós aceitemos a sua misericórdia oferecida a cada dia. Mas essa graça um dia, breve chega o dia, que ela terá um fim. E por isso que eu e você hoje, no dia de hoje, devemos fazer a escolha. Que eu e você façamos a escolha de viver para adorar e glorificar o nome do Senhor.